Ela era uma mulher que tinha tudo para dar muito errado. Mas ela dizia, inclusive depois nos espetáculos, a respeito do momento em que ela viu o pênis ereto, nunca pensei que aquela merda crescesse tanto. Ela nunca transformou essa história trágica pessoal dela em algo que de alguma maneira pudesse trazer alguma dignidade a ela. Uma vez ela foi a Portugal, né, para interpretar a Dama das Camélias e foi uma tragédia, imagina. Os portugueses achando que iam ver ali uma interpretação do texto de Alexandre Dumas Filho, muito rigorosa, muito clássica, e ia descer falando palavrões. E, curiosamente, sempre foi considerada velha. A partir dos 30 anos, ela já era considerada uma mulher velha. Em nenhum momento a Desi, que não se considerava uma mulher feminista, aliás, tinha muita birra das feministas, dizer que as feministas são umas babacas, que não tem o que fazer, mas ela nunca se dobrou a essa cobrança machista que era feita sobre ela. Nunca parou de falar palavrões. E ela falava aquela frase clássica, né, que na boca da Desi fica muito bem, mas na minha não ficará, que é amor de pica é o que fica. Dercy, a diva debochada, conta a história de uma das maiores atrizes cômicas brasileiras. É um livro que traz algumas histórias muito engraçadas, mas não é um livro leve, né? A vida da Dercy é repleta de episódios muito duros, difíceis e alguns muito pesados. Você diria que a Dercy se enquadra no clichê da comediante triste, aquela pessoa que faz os outros rirem, mas sofre? A Dercy, de fato, teve uma vida eivada de tragédias, a vida dela não foi fácil. Ela própria dizia muito isso, que a grande escola dela tinha sido a vida, uma vida muito sofrida. Ela nasceu em Santa Maria Madalena, na região serrana do Rio, e ela perdeu a mãe muito cedo, foi criada por um pai violento, numa situação de muita pobreza, de muito abandono, criada ali por um e por outro, e enfrentou uma série de dificuldades ao longo da vida. Ela tinha um sonho de ser cantora e teve uma tuberculose que afetou as cordas vocais dela, então ela teve que abandonar esse sonho. Uma vida com muitas frustrações, até que ela conseguisse virar uma artista de grande sucesso, uma das mais bem pagas da televisão brasileira, inclusive num período. Ela teve que comer o pão que o diabo amassou, para usar aqui um clichê. Mas, curiosamente, a Dercy nunca fez disso uma bandeira. Ela nunca transformou essa história trágica pessoal dela em algo que de alguma maneira pudesse trazer alguma dignidade a ela. Então, ela não falava muito sobre isso. Entendi. Ao longo da vida. Houve ocasiões em que isso veio a público, em que ela tratou do tema, mas sempre de uma maneira muito sóbria, sem jamais transformar isso numa bandeira ou vestir o manto da vítima para dizer, vejam só como eu sofri. Adriana, os seus dois primeiros livros, tanto Maria Bonita quanto A Vida Nunca Mais Será a Mesma, contam histórias de violência sexual contra mulheres. A decisão de escrever a biografia da Dercy tem relação com o seu interesse por esse assunto tão importante? É muito difícil contar histórias de mulheres sem que se lide com violências. Claro que no caso da Dercy, eu fiquei muito surpresa, porque eu não conhecia a história dela. E ela tratava até em determinado momento, com um certo deboche algumas questões, sobretudo a primeira experiência sexual dela, que foi muito violenta. Ela foi para a cama com Eugênio Pascoal, que era a dupla com quem ela atuava nos palcos, sem dizer a ele que aquela era a primeira vez dela. E ele a tratou de uma maneira muito bruta, por achar que ela tinha uma vasta experiência sexual, por ser uma artista, ela não tinha. E ela tratava até com certo deboche algo que era muito dramático. Ela ficou muito machucada, saiu da relação muito ensanguentada, mas ela dizia, inclusive depois nos espetáculos, a respeito do momento em que ela viu o pênis ereto, que era uma visão inaugural para ela diria, nunca pensei que aquela merda crescesse tanto. Então, ela tratava até com certo deboche, mas de fato ela teve uma série de experiências, inclusive já depois idosa, com mais de 70 anos, ela foi estuprada por um empresário dono de um jornal em Londrina, da Folha de Londrina. E essa, sim, foi uma experiência muito dramática, porque na ocasião, ela já com mais de 70 anos, era uma mulher que já não tinha mais lubrificação, já fazia muito tempo que ela não mantinha relações sexuais, e ela dizia que ela era praticamente virgem na ocasião, quase como se ela revivesse aquela experiência com Eugênio Pascoal, mas de uma forma muito mais violenta. E ela contou isso certa vez num programa, no Roda Viva, em 87,
contou isso de uma maneira muito séria, muito sóbria e muito sofrida, embora daquela maneira digna da Dercy, mas isso foi alvo de muito deboche no programa. Produzi um trechinho do livro. Dercy Gonçalves viveu o apogeu e queda do teatro de revista e da era do rádio. Foi testemunha das diferentes fases do cinema brasileiro, das chanchadas com baixo orçamento aos filmes financiados por lei de incentivo. Você tem razão. Eu sou mesmo uma errada. O seu erro é pensar que é atriz dramática. Você é uma das maiores caricatas que eu já vi. A palhaça Bofélia, não é? Outro erro seu. Tanto é artista quem faz chorar como quem faz rir. E aí eu te provoco perguntando, de tudo que a Dercy fez, qual você acha que foi a maior contribuição artística dela? Acho que no teatro, Maurício. O teatro, a Dercy dizia, foi o grande amor da vida dela. E ela dizia, só o público me amou irrestritamente. A maneira como ela se relacionava com o público no teatro era absolutamente excepcional. E muitos atores dizem isso, até o Marco Nanini fala, né, que ela tinha uma capacidade, um domínio com o público que era um traço de genialidade mesmo dela. Ele diz que aprendeu com ela o tempo certo da comédia. A Dercy, ela era capaz de, ela própria dizer isso, a um comando dela era capaz de fazer o público rir ou o público chorar. E a Dercy era uma mulher com parcas habilidades de leitura. Ela estudou até o 3º ano primário, não era exatamente uma aluna muito aplicada, então ela não conseguia ler os textos dos espetáculos. O que acontecia? Usualmente alguém lia para ela conseguia... Ponto, né? No ponto, e antes mesmo, ali, durante que deveriam ser os ensaios, ela ouvia que alguém lesse para ela, às vezes o Homero Cossack, que foi um grande amigo dela, leu para ela em algumas ocasiões, então ela compreendia o sentido geral daquela peça, e no palco ela improvisava, fazia o que vinha à cabeça dela, para desespero tanto dos dramaturgos que viam seus textos serem vilipendiados pela Dercy, quanto especialmente para os colegas, porque ela inseria um diálogo que não estava previsto, ou mudava, o personagem morria, ela resolvia, não, hoje ele não vai morrer. Então, isso era o grande barato para o público, né? Essa capacidade da Dercy de improvisar e de inserir cacos no texto, e nisso ela era realmente muito genial. E ela era reconhecida como tal pelos grandes estudiosos do teatro, como Décio de Almeida Prado, como Sábado Magaldi, ao mesmo tempo em que boa parte da crítica teatral que a acompanhou nos jornais via nela traços de uma certa imoralidade, ou como se ela fosse desqualificada bastante para ocupar uma arte tão nobre quanto o teatro. E era exatamente o contrário disso, né? Então eu acho que o teatro, de fato, foi o grande espaço onde a Dercy pôde brilhar. Você acha que o machismo está por trás também da recepção à Dercy? Quer dizer, tem relação com o fato que ela não se enquadrou, não aceitou se enquadrar no papel que se esperava de uma atriz, né, de não se dobrar, de enfrentar o machismo e falar o palavrão também, que faziam parte de... Assim, certamente, Maurício. A Dercy nunca correspondeu ao padrão que se esperava dela em nenhum dos espaços que ela ocupou. Quando ela trabalhou no teatro de revista, a Dercy não era um estereótipo da vedete. Ela era, inclusive, considerada feia. E ninguém tinha pudor nenhum de dizer para ela que ela era feia. E o que é muito comum também a mulheres que não se enquadram num certo padrão nessa indústria, também é buscar, já que eu não sou bonita, eu vou ser engraçada. Com a Dercy também não foi diferente. Ela sempre foi naturalmente muito engraçada, mas o fato de ela ser considerada uma mulher feia também a ajudou, de certa forma, a prosperar na comédia. E a Dercy, depois, né, também como atriz, sempre era considerada uma mulher que fazia muita careta, que não tinha sensualidade, que não tinha modos, e curiosamente sempre foi considerada velha. A partir dos 30 anos ela já era considerada uma mulher velha. Então ela morreu aos 101, ela passou 71 anos da vida sendo considerada uma mulher velha, enfrentando muito machismo. E também não se dobrando, em nenhum momento a Dercy, que não se considerava uma mulher feminista, aliás, tinha muita birra das feministas, dizer que as feministas são umas babacas, que não tem o que fazer. Ela tratava desse modo as feministas, mas ela nunca se dobrou
a essa cobrança machista que era feita sobre ela. Nunca parou de falar palavrões, por mais que frequentemente ela fosse chamada de pornográfica na imprensa, de imoral. Quando ela estreou na televisão, era um escândalo a maneira como ela tratava e os gestos que ela fazia. Até a maneira como ela mexia as mãos era considerada por muitos pornográfica, ainda que não houvesse intenções libidinosas por trás dos atos dela. Mas ela, de fato, foi uma mulher que enfrentou o machismo desde, como é comum às mulheres, mas naquela época mais ainda, desde que começou a pensar, a considerar a possibilidade de ser artista, quando ainda havia a ideia de que uma mulher que quisesse ser artista, no fundo queria ser puta. E ela sempre dizia isso, né, que já que se imaginava que ela seria que ser artista era semelhante a ser puta, então ela seria a maior puta do mundo. 8 abortos, né, você fala no livro, né, que a Dercy sofreu. Ela própria, né, em vários momentos diz que não queria ser mãe, queria ser artista, né, tem essa questão. Mas ela acabou tendo uma filha, a Decimar, né, que foi criada por uma das irmãs da Dercy, certo? No final das contas, podemos dizer que ela foi uma boa mãe e uma boa avó? Eu acho que a Dercy foi a mãe que ela conseguiu ser. Possível. A mãe possível naquelas circunstâncias, em que ela teve uma filha sozinha, porque a Decimar era filha de um relacionamento com um homem casado e que não pôde, portanto, ser um pai presente com a Decimar. Quando a Dercy ainda não era uma mulher consolidada como artista, ainda tinha muitas dificuldades no começo da vida, inclusive financeiras. Ela, quando a Decimar pequenininha, precisava vender perfumes que ela própria fazia ali artesanalmente nos teatros, porque ela já não tinha mais avós, porque ela havia sofrido da tuberculose, também tinha uma filha pequena para criar, não tinha ajuda e tinha que trabalhar. Então ela fazia o que podia ali com a Decimar para conseguir trabalhar e cuidar da filha. Em determinado momento foi impossível para ela conciliar o trabalho dela com o trabalho de mãe, que é um trabalho realmente cansativo e exige muita dedicação, e ela precisou terceirizar a criação da Decimar. Mas ela fez o que pôde, o que estava ao alcance dela. Com poucos homens, como aquele Vico Tadei, ela disse que teve prazer sexual realmente. Mas esse parece ser, eu fico pensando, um padrão daquela época, não? Ou você acha que tem alguma especificidade no caso da Dercy? Atribuo essa falta de interesse da Dercy pelo sexo e essa falta de satisfação na vida sexual à primeira experiência sexual dela com Eugênio Pascoal, que foi muito violenta. Trauma. Foi muito traumática. E depois teve que voltar a praticar sexo, não por vontade, mas em muitas ocasiões pelo próprio sustento. A Dercy se prostituiu ao longo da vida em algumas ocasiões. Nas ocasiões em que faltava dinheiro, ela precisou recorrer mesmo à prostituição para conseguir levantar algum dinheiro. Então, a relação dela com o sexo sempre se deu de uma maneira muito pouco vinculada ao prazer. Inclusive, a maneira como ela se relacionou com o pai da Decimar tem a ver com isso. Era muito comum, ali na época do teatro de revista, que homens resolvessem adotar, entre aspas, ali uma vedete, então oferecer dinheiro a elas. Algumas recebiam apartamento, algumas recebiam carro ou joias, em troca ali de um relacionamento com aqueles homens casados e ricos. O pai da Decimar não era exatamente um homem rico, mas se afeiçoou ali a Dercy e oferecia ali a ela algum mínimo conforto, mas nada que se comparasse ao que as vedetes ganhavam. E ela, quando ela teve tuberculose, foi ele que assegurou o tratamento para ela. Quando ela se curou, ela achou que devia a ele ir para a cama com ele. Então foi mais um ato de gratidão do que propriamente uma vontade. Entendi. E foi assim que nasceu a Decimar. Então a relação dela com o sexo sempre se deu dessa maneira. Até que ela teve o Vico Tadei, que aparentemente foi uma exceção mesmo na vida dela, tanto que ela se apaixonou perdidamente, e ela tinha manifestações de ciúmes, né? E ela falava aquela frase clássica, né, que na boca da Dercy fica muito bem, mas na minha não ficará, que é amor de pica é o que fica. Você diria que mudou o patamar de fama da Dercy, a televisão? Ah, sim, mudou completamente. Quando ela entrou na TV, aí ela ganhou uma projeção que ela já não tinha. Ela era uma personagem que, por mais que ela viajasse pelo Brasil, era uma personagem muito dos grandes centros urbanos. Com a televisão, ela passou a se tornar popular em lugares onde ela nunca tinha pisado. Ela ganhou uma fama e uma popularidade
com a qual ela não sabia nem lidar, inclusive. E aí começou a ganhar muito dinheiro, mudou muito o patamar na vida da DC. Tipo, morar num triplex, né? Morar num triplex, com Achei isso móveis engraçado. com estampas de onça e veludo vermelho, né, uma decoração bem Desi Gonçalves. Ela ficou muito rica e muito popular, cresceu muito com a televisão. Você fala que, no final do livro, que o repórter não deve se apaixonar pelas suas fontes, né? Deve manter alguma distância, né? Para evitar, enfim, misturar as coisas. Mas você reconheço que falhei, apaixonei-me por Dercy Gonçalves. Na intimidade, a propósito, trato-a por Dercyzinha. O que você acha que fica mais relevante da Dercy ou da Dercyzinha para quem ainda vai ler o livro? A Dercy foi um gênio incompreendido. Eu sei que é um clichê danado falar isso, mas eu a vejo dessa forma. Ela era uma mulher que tinha tudo para dar muito errado. Era uma mulher nascida numa pequena cidade do interior fluminense, sem mãe, criada por um pai que batia nela, criada de qualquer jeito ali em Meus Irmãos, passando fome, dificuldades, semi-analfabeta, que não correspondia ao que se esperava de uma mulher fisicamente, não era considerada bonita, uma mulher que não se curvava ao que se exigia dela, e ainda assim ela se transformou na rainha do teatro marginal brasileiro, nas palavras do Sábado Magaldi. E ela foi essa mulher contraditória, essa mulher que cometeu uma série de erros, mas sempre na tentativa de sobreviver. Ela foi uma sobrevivente, e não foi uma sobrevivente qualquer, foi uma sobrevivente que se transformou nessa grande diva brasileira.